Saudações a todos, que Deus nos abençoe, que a paz de Jesus ressoe em nossos corações. E gostaria de retomar o estudo sobre o Apocalipse. Apocalipse, mitos e verdades, de Haroldo Dutra Dias. Nós fizemos uma pausa do estudo por conta de compromissos pessoais e agora nós vamos retomar de onde paramos da leitura do livro do Haroldo Dutra. E o Haroldo Dutra havia fixado algumas leis naturais, algumas premissas da doutrina espírita que são essenciais para a interpretação, para a significação do Apocalipse. Nós paramos no item da reencarnação. A reencarnação. E o Haroldo Dutra, ele na verdade transcreveu e fez alguns comentários das questões 132, 133, 166 do Livro dos Espíritos e fez algumas considerações. E antes da gente fazer a leitura, nós também gostaríamos de contribuir para esse estudo. E nós identificamos no livro A Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, um comentário que é uma chave para a interpretação do Apocalipse, né? O Espírito Emmanuel fala o seguinte: um modesto escorço da história faz entrever os laços eternos que ligam todas as gerações nos surtos evolutivos do planeta. Muita vez, o palco das civilizações foi modificado, sofrendo profundas renovações nos seus cenários, mas os atores são os mesmos, caminhando nas lutas purificadoras para a perfeição daquele que é a luz do princípio. E esse é o trecho que nós extraímos do livro A Caminho da Luz, ou seja, mudou o cenário, mas os atores são os mesmos. Os atores são os mesmos porque são os mesmos espíritos que reencarnam e trazem consigo uma bagagem de herança, de compromissos, de débitos, de dificuldades que eles precisam superar. E é por isso que muitas vezes a história se repete na humanidade. A história das barbáries, das guerras, das doenças, dos cismas, das divergências dogmáticas, dos conflitos civilizatórios. Isso surge, essa repetição surge por conta da reencarnação, que são os mesmos espíritos. E esses espíritos repetem os mesmos erros porque estão ali no processo evolutivo e estão sofrendo as consequências dos seus atos pela ação de causa e efeito. Então a reencarnação explica por que o Apocalipse não fala só do passado, não fala só do presente ou não fala só do futuro. Todos esses tempos estão interligados, são solidários uns aos outros. E o Haroldo Dutra, ele transcreve a questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E a espiritualidade responde para Kardec: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de de fazê-los chegar à perfeição. Para uns, a expiação, para outros, missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. E o Haroldo Dutra comenta o seguinte: sabemos que somos criados simples e ignorantes, e a perfeição é um determinismo divino.
Em algum momento da trajetória de nossa existência, nós atingiremos a perfeição relativa dos seres criados. Ressaltamos que cada um de nós tem uma tarefa específica a cumprir na regeneração do mundo, de modo que a encarnação se torna uma imposição no que concerne a nos permitir condições de desenvolver os atributos necessários à realização de nossa tarefa. Há um grande plano geral, que consiste no aperfeiçoamento do orbe, e nessa obra está igualmente inserido o aperfeiçoamento de cada indivíduo. E aí, o Haroldo transcreve novamente a questão do Livro dos Espíritos, agora de número 133. Tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? E a espiritualidade responde: todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, consequentemente sem méritos. E aí o Haroldo faz o comentário: será que a encarnação representa um castigo? Ter um corpo de carne consiste em uma exceção? Não há exceção, posto que a encarnação também é um determinismo divino, ou seja, precisamos passar pelos mundos materiais. E a encarnação da nossa contribuição é uma bênção que serve como um atalho para que nós conseguimos evoluir mais rapidamente. E aí, Haroldo volta a invocar aqui a questão 166. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? E a espiritualidade sofrendo a prova de uma nova existência. E Haroldo comenta: nesta indagação, Kardec adota critério didático ao pressupor que existe apenas uma vida. Expia somente quem tem débito. A prova é para quem está em marcha, em ascensão, pois encarnar é uma prova ao aprimoramento. E a questão 166A: como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? E a espiritualidade responde: depurando-se a alma, indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. Não basta a renovação íntima, mas encarnar e passar pelo teste. E logo após, Haroldo invoca a premissa do mundo espiritual. Questão 55. São habitados todos os globos que se movem no espaço? A espiritualidade responde para Kardec: sim, e o mundo terreno está longe de ser, como supõe, a primeira inteligência em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade julgam que só para eles criou Deus o universo. Questão 85. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? O mundo espírita, que persiste e sobrevive a tudo. E aí, Haroldo comenta: ressaltamos que, caso uma arma nuclear destrua inteiramente o planeta Terra, o mundo espiritual não será afetado. O mundo espiritual persiste, é anterior a tudo. E o mundo físico? Questão 41. Pode um mundo completamente formado desaparecer e disseminar-se de novo no espaço a matéria que o compõe? E a espiritualidade responde para Kardec: sim, Deus renova os mundos, como renova os seres vivos. E Haroldo comenta: Chico Xavier dizia: tudo que eu aprendi na doutrina espírita é que precisamos nos renovar. Deus renova sempre. De forma similar, nascemos, crescemos, envelhecemos e desencarnamos. E os mundos também cumprem a lei de renovação permanente. Toda renovação implica aperfeiçoamento. Esse é o objetivo. E nossa mente deve estar constantemente focada no aprimoramento. Questão 86. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? E a espiritualidade responde para Kardec: de certo, eles são independentes, contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reagem.
E Haroldo comenta: a vida é uma correlação entre o mundo espiritual e o mundo físico. Comprovação que levou André Luiz a intitular uma de suas obras de Evolução em Dois Mundos. É por meio dessa correlação que surge o progresso e a evolução dos seres. E a questão 130. Sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? A espiritualidade responde: fica sabendo que o mundo onde te achas não existe de toda a eternidade, e que muito tempo antes ele existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Acreditaram os homens que eles eram assim desde todos os tempos. E Haroldo comenta: a nossa Terra tem por volta de 4,5 bilhões de anos. Todavia, muito antes do surgimento do nosso planeta, existiam seres que, atingido o grau supremo de evolução, já viviam experiências em outros astros. Bom, e com essas premissas, nós chegamos à conclusão que quando vamos ler e interpretar o Apocalipse, nós podemos vislumbrar a evolução da humanidade, a evolução desses espíritos que estão nesse ciclo reencarnatório, até que eles consigam se depurar completamente. E todos nós estamos ali nesse processo evolutivo. E é por isso que a história vem se repetindo. E qual que é a função da reencarnação? Emmanuel, no livro Emmanuel, o primeiro livro que ele fez, fala que cada encarnação é como se for um atalho nas estradas da ascensão. Por esse motivo, o ser humano deve amar a sua existência de lutas e de amarguras temporárias, porquanto ela significa uma bênção divina, quase um perdão de Deus. A golpes de vontade persistente e firme, o espírito alcança elevados pontos de sua escalada, dos quais não mais estacionará no caminho escabroso, mas sentirá cada vez mais a necessidade de evolução e de experiência que o ajudarão a realizar em si as perfeições divinas. Então, a reencarnação aqui é vista como uma bênção para cada um de nós. E num livro chamado Compêndio de Espiritismo, de Zalmino Zimmermann, aborda-se a reencarnação. E esse autor comenta que a reencarnação é o retorno à dimensão física com um novo corpo, que trata-se, na verdade, de uma realidade conhecida desde os mais tempos remotos. E essa realidade era conhecida pelo brahmanismo, pelo hinduísmo, pelo jainismo, pelo zoroastrismo, pelo judaísmo, pelo druidismo e pelo budismo. Todas essas vertentes religiosas perceberam que o progresso da alma realiza-se através das vidas sucessivas. E doutrinas e religiões outras, que inclusive já se desapareceram, embora deixaram suas marcas, também conheceram a reencarnação. Por exemplo, no Egito Antigo, existe um famoso papiro chamado Papiro Ananá, que data de 1320 a.C. E esse papiro ensinava o seguinte: o homem retorna à vida várias vezes, mas não se recorda de suas prévias existências, exceto algumas vezes em um sonho ou como um pensamento ligado a algum acontecimento de uma vida precedente. E segundo um estudioso chamado Miller, o pesquisador Fontaine, em seu livro sobre o Egito, refere-se ao ensinamento de 3.000 anos antes de Cristo, assim transcrito: antes de nascer, a criança já viveu e a morte não é o fim. A vida é um evento que passa como o dia solar que se renova. Na China, o taoísmo também não só admitia a reencarnação, como sendo necessária a troca do sexo, a troca da sexualidade do espírito enquanto reencarnado. Na Grécia, Pitágoras introduziu a doutrina dos renascimentos que havia conhecido em suas viagens ao Egito e à Pérsia. E Platão adotou as ideias de Pitágoras, e a escola neoplatônica de Alexandria ensinava a realidade da reencarnação como condição para a evolução progressiva da alma.
E num livro conhecido chamado Enéada, Plotino, no livro 9, escrevia: a providência dos deuses assegura a cada um de nós a sorte que lhe convém e que é harmônica com seus antecedentes conforme suas vidas sucessivas. Em Roma, também, Ovídio acreditava que almas que se tornassem puras passariam a habitar mundos superiores. Virgílio, expressando a sua crença, escrevia: todas essas almas, depois de haverem durante milhares de anos girado em torno dessa existência, no exílio ou no Tártaro, são chamadas por Deus em grandes enxames para o rio Létis, a fim de que, privadas da lembrança, revejam os lugares superiores e convexos e comecem a querer voltar ao corpo. Ou seja, a ideia, o conhecimento da reencarnação vem de épocas imemoriais. Até mesmo o cristianismo dos primeiros séculos também admitia ostensivamente a crença nas vidas sucessivas. Bastamos analisarmos as passagens de Mateus no capítulo 11, versículos 14 e 15 e capítulo 17, versículos 9 a 13, de Lucas, capítulo 7 a 9 e de João, capítulo 3, versículos de 1 a 10. Infelizmente, com a união entre a Igreja e o Estado, desde o século IV, ou seja, 300 e pouco, foram pouco a pouco expulsos os reencarnacionistas, porque eles tinham ideias que repercutiam a ideia de reencarnação. Só que, embora isso tenha acontecido, a ideia da reencarnação continuou repercutindo no Ocidente séculos afora, estando presente entre os paulicianos no século VII, entre os bogomilitas no século X e depois na França medieval entre os cátaros, que foram exterminados numa das cruzadas. Embora as torturas e mortes na fogueira, vitimando nomes tão gloriosos como Giordano Bruno e Jan Hus, a ideia da reencarnação persistia atravessando a Idade Média e chegando à modernidade, resguardada sempre por sociedades secretas. Mas com o advento do Espiritismo no século XIX, surge definitivamente demonstrado que o progresso do ser humano realiza-se por meio de múltiplas experiências que as vidas sucessivas ensejam. Uma verdade hoje reconhecida por número inimaginável de ilustres cientistas e pensadores que fazem a história do conhecimento humano. E podemos classificar alguns tipos de reencarnação. Em geral, as reencarnações podem comparecer como corretivas, sempre de caráter educativo, ou missionárias. Nas corretivas, o espírito, através de experiências menos ou mais dolorosas, reequilibra a fisiologia perispirítica, comprometida pelo emprego indevido dos recursos mentais. Ele aprende, aguça seus sentimentos positivos e, pouco a pouco, vai adquirindo condições de melhor progredir. E tem também os retornos missionários, de sua vez, que dizem com as almas valorosas que renascem com programas extraordinários de auxílio, em regime às vezes de completa doação aos semelhantes. Mas entre esses dois polos também há outra situação. O André Luiz, o espírito André Luiz, nos ensina no livro Evolução em Dois Mundos o seguinte: criaturas que avultam na bondade, em muitas ocasiões requerem conhecimento nobilitante, e muitas que se agigantaram na inteligência permanecem à míngua de virtude. Outras, inumeráveis, embora detendo preciosos valores nos domínios do coração, do cérebro, após longo estágio no plano extrafísico, sentem fome de progresso renovador, por inabilitadas ainda às ascensões maiores, e renunciam à tranquilidade a que se integram nos grupos afins, porque no caminho efervescente da carne analisam de novo as próprias imperfeições, testando-lhe a amplitude nas rudes experiências da vida humana, obtendo mais avançado ensejo de corrigenda e transformação. Então,
Voltamos aqui ao comentário de Zalmino. As reencarnações podem ser ainda livres ou compulsórias. As recorporificações livres são planejadas pelos próprios reencarnantes, devidamente orientados pelos mestres maiores. E tal tipo de renascimento pressupõe um merecimento, um mérito, a dizer, uma responsabilidade por parte do candidato à nova vida. Já as reencarnações compulsórias, ao contrário, impõem-se até contra a vontade dos espíritos, embora só e sempre para beneficiá-los. Concretiza-se como medida terapêutica imprescindível, como se fosse um remédio. E André Luiz fala: há reencarnações que funcionam como drásticos. Ainda que o doente não se sinta corajoso, existem amigos que o ajudam a sorver o remédio santo, embora muito amargo. Relativamente à liberdade restrita, a alma pode invocar esse direito somente quando compreende o dever e o pratique, né? Então, esse é a inteligência do determinismo divino. Com essas considerações, nós avançamos um pouquinho mais na interpretação do Apocalipse. E com essas considerações, vamos fazer a oração final, agradecendo a oportunidade do estudo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos irmãos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, Pai. Graças a Deus e a Jesus.